Boa noite! E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a nova resolução do CFM. Então a gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrar na live. Oi, Fernando, tudo bem? Então hoje a gente vai ter um bate-papo legal aqui. Inclusive, eu quero convidar aí os médicos para participar sim desse evento aí com a gente. Então, o Fernando, com certeza aí vai poder participar, enviar as perguntas, me envia a solicitação para participar com esse bate-papo aí comigo, que vai ser muito legal. Tô esperando aí o pessoal. Oi, Fernando, tudo Ótimo. bem? Eu Tudo não sabia que você ia me meter jóia. nisso aqui. Então, hoje é um dia bacana aí, um dia de bate-papo mesmo. Fico muito feliz aí que tu participe com a gente. O pessoal vai mandar perguntas, a gente vai falar um pouquinho, né, disso que aconteceu, assim, que reverberou ontem nas redes sociais, porque realmente é um marco para a área médica, essa nova resolução do CFM. Então, a gente vai estar falando ali das principais mudanças, né? Tem bastante gente aí entrando, a gente está esperando um pouquinho. E a ideia é que a Lívia, que é uma advogada de área da saúde, também entre aqui com a gente, tá? Ela tá num outro compromisso, mas se ela conseguir, ela vai entrar aqui com a gente, porque é muito importante também a gente trazer uma parte do jurídico, né? Do que o advogado pensa aí e o que ele traz pra gente em termos legais dessa resolução, tá? Claudinha, mas eu não vou ficar aqui presencial o tempo todo. Eu vou sair aqui, tá? Eu vou ficar te vendo, tá? Não tem Eu vou problema. ter que você Mas pegar o assim, pé ó, na escola. se tu quiser fazer uma pergunta ao vivo, me pede aí para entrar, participar com a gente, bem Então, tranquilo, tá bom? tá. Como é que eu saio aqui agora? Deixa eu ver. Me tira aí, me tira aí. Deixa eu Pera ver se eu saio aqui, ó. aí. Para aí, eu acho que eu saio aqui, ó. Isso. Olha que legal, né, gente? É isso mesmo. Assim, ó, quem tiver dúvida, quem quiser, Cláudia, eu quero entrar, eu quero vir aqui e fazer minha pergunta. É um bate-papo, a live é para isso mesmo. Para quem está aqui e não me conhece, para quem está chegando agora, né? Eu sou a Cláudia Flair, eu tenho uma agência de marketing médico, marketing para profissionais da saúde, e a gente atua nesse mercado há bastante tempo. A agência vai fazer 4 anos em dezembro, mas eu trabalho com médicos há mais de 20 anos. Então, eu trabalhei a minha vida toda na área médica. Então, eu tenho aí alguma propriedade para falar um pouquinho com o médico. E a gente traz aí realmente informações que são super relevantes dentro dessa área. Bom, gente, vamos ver que horas são 7h03, a gente começa aí às 7h05, né? Para o pessoal que tem interesse em saber um pouquinho sobre uma das coisas que mexeu com as estruturas aí, que foi a nova resolução do CFM para a área médica. Então, por que isso aconteceu, né? Foi uma das coisas porque mudou bastante coisa. Realmente mudou bastante coisa. Por que isso aconteceu? Em vários países do mundo, né, os médicos sim podem fazer propaganda dos seus serviços, das tecnologias que eles usam. Então tem muita coisa bacana que no Brasil não era permitido. Então, assim, quando a gente olha, a gente vai falar sobre as coisas principais que mudaram com a nova resolução, tá? Então, assim, uma das coisas que a antiga resolução, que era a portaria ali a 1974, ela vedava, né? Vetava ao médico, na verdade, algumas coisas como antes e depois, médico não podia fazer selfie com o paciente, médico não poderia repostar um depoimento, um elogio. Então, o que acontece? Alguns médicos faziam? Sim, alguns médicos faziam. Era errado? Depende. Porque, assim, quando a gente traz um elogio de um médico que não é um sensacionalismo,
que não tem ali um fator comercial. Isso não pode ser, ele fez uma coisa que era proibida. Não, não é assim. Então, depende do contexto, e a gente até usava algumas coisas, médicos usavam isso, dia do médico, aniversário do médico. Por quê? Porque as pessoas têm carinho pelo médico, e o médico também tem carinho pelos seus pacientes. E é uma forma dele agradecer. Inclusive, eu tenho clientes que eles diziam assim, Cláudia, mas meu paciente diz, doutor, eu posto lá a minha consulta, o que eu penso a seu respeito, e o senhor não reposta. Então, é porque ele não podia. Mas agora ele pode. Mas tem algumas coisas aí que a gente vai estar falando. Então, eu fiz algumas anotações aqui, porque essa resolução é muito nova, tá? Então, tem muita coisa que a gente realmente vai ter que esmiuçar, ler muito para poder orientar da melhor forma o nosso cliente, que é o médico, tá? Então, vamos começar. O pessoal vai enviando aí algumas perguntas e a gente vai falando também das perguntas, além do que eu preparei para trazer aqui para vocês. Desde ontem, eu recebi muitas perguntas, né? Muitos questionamentos. Então, assim, médicos, por exemplo, falando: então eu já posso fazer isso? Então agora é bacana, vamos fazer. O que acontece na verdade? A resolução, ela tem um período de adaptação, que são 180 dias. Então, começa a valer a nova resolução para publicidade médica a partir do dia 11 de março, tá? Então, assim, até lá, vale o que nós temos hoje, que é a resolução ali da 1974, tá bom? Vamos lá. Então, tem algumas coisas aí que o médico citar nome de marcas. Realmente, o médico, ele não pode, principalmente no sentido de o nome comercial. Então, ele pode falar de um medicamento que melhora esse sintoma, ou que ele tenha confiança, ou que ele trata o paciente com um antihipertensivo. Ele pode falar, mas ele não pode falar a marca do paciente. Por exemplo, um dermatologista, ele vai falar sobre protetor solar. Olha, é importante que todos nós usemos protetor solar, que a cada 2 horas tem que repassar o protetor solar. Sim, mas ele não pode falar as marcas, né? Use o protetor solar X a cada 2 horas. Não, tá? Isso continua sendo proibido para o médico. Então, vamos lá. E uma coisa bem importante. Quando o médico for falar, e ele é um speaker de um laboratório. Então, um médico, ele pode sim ser um speaker de um laboratório, ele pode falar em nome de um laboratório, mas ele sempre tem que relatar. Isso já acontece hoje nos congressos, onde o médico diz que ele tem conflito de interesse, que é como se chama, porque ele tem um contrato com o laboratório X ou laboratório Y. Então, ele relata isso, né? Tá? Mas vamos lá. Depoimentos em TV, nas grandes mídias. O médico, ele vai dar uma entrevista para uma TV, para uma rádio de grande valor, né? Um reconhecimento. Por exemplo, nós no Rio Grande do Sul temos ali a RBS TV, a Band, outras empresas, a Record. Então, se ele for dar uma entrevista em uma emissora de TV, em uma rádio, como a Rádio Gaúcha, a Rádio Bandeirantes, o que acontece? Ele sim não pode informar o telefone e nem o endereço dele, tá? Isso continua vedado ao médico. Agora, o médico foi fazer uma entrevista de podcast com uma jornalista. E ela tem o Instagram dela, ela tem as mídias, ela tem um número substancial de seguidores. Sim, o médico pode, nessa situação, divulgar o seu endereço, o seu site, as suas redes sociais e o seu telefone, tá? Vamos lá. Médico pode agora, vamos falar o que ele pode fazer. Na legislação nova, o que vem aí, o que mudou? Mudaram as regras, tá? Então, o médico, ele sempre foi visto que ele pode fazer a propaganda
sem nenhum fim comercial. Mas o que se entende? Que o médico, ele vive da profissão dele. Então, a partir de agora, ele pode fazer anúncios, ele pode... Uma prova social é quando o paciente fala do médico, que ele fala que ele foi bem atendido, ele fala... Ó, tá entrando uma pergunta aqui. Como é que essa nova regra afeta a forma como os médicos podem utilizar as imagens dos pacientes? Show essa pergunta. Então, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, para eu usar a imagem, a voz de alguém, eu preciso ter a autorização por escrito. Isso os advogados sabem, falam com muito mais propriedade do que eu. Mas isso é básico, tá? Primeira coisa, tem que ter autorização de imagem. Só vamos pensar numa coisa. Quando eu dou uma autorização de imagem para um médico, eu, paciente, para ele veicular nas mídias sociais dele, tá tudo certo e eu dei autorização. Aí esse médico, ele vai fazer um curso e ele usa a minha imagem como um depoimento para vender o curso dele. Isso é permitido? O que acontece? O paciente, e aí vamos lembrar disso, o paciente pode dizer, eu dei uma autorização para ele usar nas mídias sociais dele, mas ele está ganhando dinheiro com um curso usando a minha imagem sem a minha autorização. Então, esse documento do uso de utilização de imagem ou da voz do paciente é muito importante que seja, inclusive, revisado por um advogado, tá? E as pessoas terem cuidado como vão usar esse documento. E uma coisa que é importante, e se a Lívia conseguir entrar aqui, a gente vai perguntar para ela, é o prazo que a gente usa. Qual é o prazo que eu uso, que eu posso usar? Eu tenho um documento assinado do paciente, ele vale por quanto tempo? Isso também é importante, tá? Vamos lá. O paciente pode aparecer no depoimento falando do tratamento que ele fez. Sim, o paciente pode. A pergunta aqui é se pode aparecer o rosto do paciente. Pode aparecer o rosto do paciente, isso está permitido. E aí, o que acontece? O paciente não é identificado, tá? A gente não coloca nome do paciente, nada disso, tá? Vai aparecer o paciente ali, mas não tem a identificação, né? Fazer o repost. Então, buscar o depoimento do paciente para publicar. O paciente fez um depoimento no Google, né? Ele foi lá espontaneamente e elogiou aquele médico no Google. Procurem sempre ter a autorização de uso de imagem ou até do depoimento para que a gente possa trazer isso para as outras mídias, para o Instagram, para o Facebook. Então, é importante que o paciente também autorize, porque ele foi lá espontaneamente e fez a avaliação dele a respeito do médico, no Google normalmente. Então, a gente pode sim utilizar, mas é bacana a gente ter a autorização do paciente, tá? Vamos lá. Médico quer fazer... Olha só, uma coisa que não era permitida... E até acontecia, é o médico fazer materiais para vender um curso, por exemplo, para paciente, para o público leigo. Olha que interessante isso, né? O médico pode fazer um e-book de orientações sobre como proceder em um princípio de infarto, por exemplo. Se o médico quiser fazer um e-book e vender isso para o leigo, colocar numa plataforma, ele pode. Hoje o médico pode fazer isso, tá? Isso passa a ser permitido a partir de março. Então é uma coisa que é bem interessante também e que antes o médico não podia fazer, tá? Claro que quando o médico faz um e-book ou ele fizer um curso para paciente, não é ele ensinar a medicina para um leigo, ele ensinar uma técnica. Não, não é isso. É no sentido, sempre no sentido educativo, tá? Então, assim, a gente sempre tem que cuidar o que veio na resolução, o que está escrito e como que a gente vai usar isso. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe que existe uma indústria de advogados para
processos médicos, tá? O que acontece a partir de agora? Pode aumentar isso no Brasil com antes e depois. Então, isso é bem importante. A gente sempre tem que ter bom senso e entender. Agora está liberado o antes e depois. Então, quem trabalha, por exemplo, cirurgia plástica, emagrecimento, vai querer colocar um antes e depois. Pode, com um contexto educativo, pode, o antes e depois. Não pode pegar uma foto quando tem a ruga e quando fez a toxina botulínica. E uma coisa que é bem importante, essas fotos não podem ser tratadas. Mas como é que eles vão fiscalizar se usou um Photoshop, se usou uma luz especial? A fiscalização, ela é difícil, mas quando a regra está determinada, pode haver sim uma fiscalização. Então, as fotos de antes e depois não podem ser tratadas. É um antes e um depois. O que é um contexto educativo de uma foto de antes e depois? No caso da dermatologia, por exemplo, da cirurgia plástica, vai mostrar ao paciente quando ele tem uma ruga, mas tu vai falar que a toxina botulínica, ela pode servir como uma prevenção, então ela pode ser feita a partir de não sei que idade, e eles até colocam uma coisa na resolução que é bem interessante, que é mostrar, por exemplo, os possíveis efeitos colaterais, os possíveis problemas que podem acontecer. Isso é uma coisa bem importante. Então, vamos supor, se tu tem uma foto do paciente que não se adaptou, ele fez um preenchimento e ele teve uma fibrose, sei lá, tô chutando aqui porque eu não sou dessa área técnica, tá? Mas assim, o que acontece? Tu pode trazer uma fonte de um livro mostrando o que aconteceu com o paciente. Então, quando é o caráter educativo, não é só para eu dizer o que fica bom. Não, eu também posso falar sobre o que pode dar errado. Tá? Lembrando que cada paciente é único, cada pessoa reage de uma forma a um medicamento, porque se fôssemos todos iguais, receberíamos todos a mesma medicação. E às vezes o médico prioriza de dar uma medicação para um paciente e um reage de uma forma, outro reage de outra, outro tem eu tenho um efeito colateral que outro não teve, concorda? Então, essas coisas a gente vai ter que olhar para isso. Bom, essa nova legislação, ela vem, né? Por que essa nova legislação foi criada? Para atender... Não, o mercado pedia isso. O mercado estava pedindo uma atualização nas regras de publicidade médica. Por quê? Porque outros profissionais não médicos podiam fazer algumas coisas, poderiam fazer algumas coisas e postar, enquanto que o médico não fazia. Então, essa é a grande diferença. É para isso que chega essa nova resolução. A regra ela é válida para todos. A regra vai ser válida para todos. Mas como é que eu lido individualmente com a regra? Tá? Uma coisa que é bem interessante, a gente vai ter que adequar os perfis. Então, vamos lá. Um médico que ele não tem a especialidade, ele faz uma pós-graduação e ele não é especialista, ele fez uma pós-graduação, ele não tem o RQE. Na resolução, eles pedem que coloque lá, tu vai colocar pós-graduação em medicina do esporte, por exemplo. Entre parênteses, em letras maiúsculas, vai estar não especialista. Porque eu não tenho o RQE. Isso até eles fizeram para proteger as especialidades, quem tem o RQE, então vai ter que estar lá. Isso vai impactar para o paciente? Depende, tá? Quando eu vou procurar uma pessoa que não tem uma área de atuação de RQE, não é um especialista, por exemplo, na ginecologia integrativa, ela nem existe uma área de especialização em emagrecimento, em integrativa, regenerativa. Não existem essas áreas de atuação. Mas o médico pode sim colocar que ele não é um especialista. Ele tem experiência. O foco é no emagrecimento. Então, essas palavras ele vai poder usar.
por exemplo, na bio do Instagram, quando ele traz o perfil dele, tá? Então, são coisas novas aí. CRM, RQE, nome do médico. Nas postagens instantâneas. A gente está falando aqui de stories. Agora, pela nova legislação, vai ter que ter. Poxa, mas olha só, né? Quando é que eu faço story? Quando é que o médico faz story? Ele faz, chegou no consultório, terminou de atender um paciente, e aí ele vai ter que parar para colocar CRM, para colocar RQE, mais uma coisa para fazer, né? Perde tempo ali no story. Então, é importante o quê? Uma empresa especializada. Vamos lá, vamos ter uma agência, vamos ter alguém que cuida da nossa imagem nas redes sociais, tá? Mas assim, é qualquer agência? Pode ser qualquer agência, desde que essas pessoas conheçam a resolução, desde que essa empresa tenha embaixo do braço o manual de publicidade médica, porque hoje muita coisa foi liberada, mas muita coisa ainda é velada. Então a gente tem que ter cuidado e responsabilidade com o que a gente faz. Então, mas é importante tu ter alguém que entenda, que está estudando, que vivencia isso todos os dias, tá? Então, isso vale sim tu ter um profissional de marketing para cuidar de tudo isso, para tu seguir as regras que essa resolução impõe. Vamos lá. No perfil, então, de rede social, vai ter que colocar lá especialidade, RQE, se tu é um especialista para comprovar isso. Bom, o artigo 6, onde ocorre publicidade, isso foi uma pergunta até que me enviaram ontem, tá? Então, eu vou falar para vocês. Ó. No artigo 6 da nova resolução, fala lá, onde ocorrer publicidade e propaganda, as informações devem estar descritas na página principal do perfil. Seja um blog, seja um site, nas redes sociais, mas tem que estar lá. Tem que estar lá descrito na página principal. Depois aqui, a preocupação do especialista e não especialista, né? Assim, ó, é isso que eu até já trouxe para vocês. Quando uma pessoa vai olhar isso, não, eu quero ir consultar com um médico, se eu estou procurando emagrecer, né, e não estou conseguindo, poxa, o médico, ele exerce a medicina. Então, se ele não tem o RQE, mas ele tem, sim, a experiência. Há quanto tempo ele trata, ele faz emagrecimento, ele faz medicina do exercício. Isso traz, sim, expertise para o médico. E isso ele pode relatar lá que ele tem, tá? Vamos lá. E o que acontece? Uma das perguntas que me disseram assim, o que acontece quando o médico não segue as regras? Né? Existe punição? Vamos lá. Se existe uma resolução, existe um artigo, e eu não cumpro essa regra, sim, pode haver punições, né? Isso já existe. Mas como é que são essas... O que é essa punição? Né? Às vezes o médico ele também não entende, assim. Bom, vamos lá. O que acontece quando alguém infringe uma regra, tá? Ele é chamado pelo CODAMI, e aí o CODAMI é o órgão que trata da publicidade médica, né, no CFM. Então, ele é chamado pelo CODAMI. E se foi a primeira vez que ele infringiu a regra. Ele vai ser chamado, vão perguntar por que ele fez isso, o delegado lá, né, do CFM, por que ele fez isso. Ó, a gente até tá com uma advogada aqui, que é a Graciela. Tudo bem, Graciela? E aí, assim, ele vai ser chamado e vai pedir para ele retirar aquele post que infringe uma regra de publicidade médica, tá? E aí, mas eu incorri no erro mais de uma vez. Não. O que acontece? É uma falta grave, infringiu na publicidade mais de uma vez, abre-se uma sindicância. Chama para um relato oral. Então, tu vai lá, normalmente o médico vai ir acompanhado de um advogado, vai falar o que aconteceu, e aí eles têm um tempo para definir se segue um processo ou não, tá? Porque às vezes o médico não fez uma coisa que
que é extremamente errado, que prejudicou, não, tá? Mas assim, nessa hora, uma coisa que é bem importante é, claro que o médico tem que ter um advogado, né? Um acompanhamento para cuidar dessas coisas, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, tá entrando ali umas perguntas, mas conforme eu vou falando aqui, eu vou olhando aqui as perguntas e vou respondendo. Deixa eu falar aqui mais uma coisa para vocês. Então, aquele profissional que ele não tem um... Ó, aqui entrou uma pergunta. Como é que os médicos podem garantir que eles estão em conformidade com as novas regras? Justamente o que eu falei. Primeiro, eu acho que o médico ele tem que ter um advogado, né? Que é quem conhece as regras e conhece o que acontece quando eu estou infringindo uma regra. Ah, eu tenho que ter um advogado? Não, mas normalmente a gente tem alguém que a gente consulta, né? Um advogado que te orienta. Isso é bem importante. E uma das coisas é uma empresa que cuida do teu marketing e que também conhece essas regras. Então, assim, a Bíblia na CF Marketing Médico é o manual de publicidade médica. Eu, mais do que ninguém, tenho que conhecer essas regras para poder orientar o meu cliente. Porque o cliente, ele vem, ele vai me trazer ideias. Ah, eu quero fazer, né? Eu quero fazer assim, vamos fazer. E eu vou dizer para ele, ó, melhor não vamos fazer por aqui. Como que a gente vai fazer? Então, para não violar justamente nenhuma regra imposta pelo Manual de Publicidade Médica. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, e aí o pessoal está até me perguntando qual é o papel das agências de marketing médico na orientação do médico em relação às mudanças introduzidas na nova resolução. Primeiro, a resolução ela passa a valer a partir de 11 de março. Então, a gente não pode fazer nada do que não está na resolução atual agora, tá? Mas isso não quer dizer que eu atendi um paciente hoje, ele elogiou o meu atendimento. Poxa, tem o termo de autorização para imagem, ou vai mandar um link, ele diz que vai fazer um depoimento no Google. Pega já a autorização desse paciente para poder usar isso em outra mídia. Sim, o médico já pode, porque assim, o marketing, quando a gente está trabalhando marketing do médico, a gente trabalha com estratégias. Então, a gente já pode ir trabalhando algumas estratégias que a gente vai colocar em prática lá em março, tá? Quando as regras estiverem valendo. Vamos lá. Quando o médico utilizar a sua rede social para divulgar, ao mesmo tempo, matérias publicitárias e propagandísticas da profissão e passagens da sua vida privada, deve obedecer o disposto no caput deste artigo. O que isso quer dizer? Tem clientes que eles criam o perfil profissional no Instagram e um perfil pessoal. Ó, eu prefiro ter 2 perfis porque minha vida pessoal eu vou colocar aqui e aqui eu vou ter um Instagram profissional. Tem médicos que não, eles têm um perfil onde eles falam tanto profissionalmente como eles falam também, trazem coisas da sua vida pessoal, dos filhos, da esposa, do marido. Então, quando ele for fazer, e assim, a gente até orienta que se o médico não tem um perfil pessoal extremamente ativo, ele tenha um perfil só. Porque nós precisamos também humanizar esse perfil, trazer coisas assim da sua vida diária, dos filhos, e às vezes até eles linkam alguma coisa do filho com a sua profissão. Isso é importante. Então, só que quando tu faz isso, tu vai ter que seguir as mesmas regras. Se tu tiver um perfil só, tu vai seguir as mesmas regras. Quando tu for postar alguma coisa da área médica, o post é sobre um congresso, é sobre uma orientação de uma patologia, o que vai acontecer? Você vai colocar lá RQ, CRM, a tua bio vai ter que estar adequada. A bio é a informação sobre o médico lá no Instagram. Hoje, por exemplo, tem Instagram de médico que na bio não aparece o CRM, não aparece o RQE, isso passa a ser obrigatório.
Então, se tu tiver um perfil só, vai ter que colocar essas coisas na bio. E quando fizer um post falando profissionalmente, também tem que trazer essas informações, tá? Deixa eu ver aqui. Uma coisa também, ó, quando selfie com paciente. Até então, aparecia bastante na internet, muitos médicos já faziam. A gente até brinca, será que eles já tinham a informação privilegiada? Porque eram coisas que a gente achava que não ia acontecer, né? E, na verdade, acontece. Já acontece. Então, o médico posta lá, o paciente foi consultar, quis tirar uma selfie com ele. Hoje seria como? O paciente tirou a selfie, posta lá nas suas redes sociais e o médico não pode repostar. Agora, a partir de março, sim, o médico vai poder repostar a selfie que ele tira com o seu paciente. E o paciente, ele gosta disso, ele fica feliz ali, porque ele é bem atendido, ele tira foto às vezes com a secretária, às vezes um paciente que estava com problema, foi no médico, tá bem, né? Ele quer contar essas coisas. Hoje, a internet, ela possibilita que todos nós sejamos influenciadores, né? A rede social, ela permite que todos nós sejamos influenciadores. Como? Se eu comprar, eu vou tomar uma água e aí eu posso falar dessa água ou dessa taça para alguém. Por quê? Porque eu influencio pessoas a comprarem a mesma taça, a tomarem a marca da água que eu tomo, enfim. Eu até vou tomar uma água, que a gente começa a falar, né? Mas assim, então, todos nós somos influenciadores. E uma coisa que é bem legal, gente, é assim, ó. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. E o que é interessante? A prova social, hoje não existe uma prova social melhor do que um antes e depois. Não existe uma prova social melhor do que um depoimento. Alguém falar bem de você. Então, o que acontece? Claro, vamos esclarecer aqui. Tem algumas coisas que hoje tem pessoas que vendem depoimentos e pessoas que compram depoimentos positivos. Tem pessoas hoje que fazem uma permuta com um influenciador, porque ele tem milhares de seguidores, para falar bem de você. Só que a gente está falando aqui, isso agora não vai ter problema nenhum. Não. O que acontece? O Kodami, eles têm, não é só denúncia, tá? Não é um médico, ele começa ali. Ele não tinha nenhuma avaliação, do dia para a noite ele está com 50, 100 avaliações, todo mundo falando muito bem e falando dos procedimentos e dos nomes, isso chama a atenção. E isso pode sofrer uma denúncia e o Kodami te chamar, né? Porque tantos elogios, como se fosse até uma inteligência artificial ali, vai ser chamado, isso grita aos olhos, por denúncia, ou também uma das coisas que pode acontecer é o que acontece quando tu tem esse tipo de recorrência. O Kodami tem fiscais, são poucos em relação ao número de médicos, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas o que acontece? Hoje, eu fiz um curso no CREMERS, aqui no Rio Grande do Sul, sobre publicidade médica. E assim como tem os robôs que olham para ver se tem postagens indevidas, palavras obscenas nas redes sociais, o próprio Kodami hoje também se vale dessas ferramentas para olhar redes sociais. E aí ele vai ir atrás de coisas que estão ferindo as regras de publicidade médica. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Isso é uma coisa bem importante. E que legal. Olha só, ela está dizendo aqui, ele está dizendo para mim, muito obrigado por essa live, estou começando a atender médicos na minha agência. E é isso mesmo. A gente tem que buscar o conhecimento para a gente fazer as coisas da maneira correta. E o conselho que eu dou para as agências, para quem está começando, que assim, o mercado é muito grande, tem muita gente para atender, mas vamos atender bem.
né? Vamos ser bem conceituados pelos médicos que a gente atende. Nós, enquanto agência, temos uma responsabilidade muito grande de entender do nosso negócio. E o segmento médico é muito diferente de qualquer outro segmento, porque a gente está levando a imagem de um médico para as redes sociais. E isso, sim, tem que ter muita responsabilidade para fazer esse trabalho. Então, que bacana aí que você está assistindo a minha live. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, não paguem depoimentos, não é uma coisa legal, o que é fidedigno, o que o teu paciente vai postar a teu respeito, o que ele vai ter gratidão, né? Por tu ter solucionado o problema dele, ter trabalhado com ele para ele emagrecer, ter trabalhado com ele para ele ter qualidade de vida. Uma mulher que está na menopausa, que tem todos os sintomas e ela está infeliz. Quando ela vai ser grata àquele médico, àquela médica que ajudou ela, que ajuda ela e que devolve qualidade de vida. Que eu acho que é uma das principais ações aí, funções, né, do médico quando ele atende um paciente. Vamos lá. Uma coisa que é bem interessante e que fala na nova resolução sobre as filmagens, que só é permitido por terceiros a filmagem de parto, tá? Por quê? Porque é um momento, o que se entende quando a gente vê isso, né? Sim, um momento sublime é um parto, então vai filmar, é bem bacana. Só que hoje já é uma prática, tá? Ontem ainda eu estava assistindo uma live que foi comentado, principalmente em alguns estados, né? Um deles o Rio de Janeiro, que os cirurgiões plásticos levam um videomaker e eles filmam a cirurgia. Então, eles filmam com câmeras excelentes, querem mostrar ali o trabalho deles. Isso é permitido? Vamos lá. O paciente, numa cirurgia, ele não pode ser identificado. Ele continua sem poder ser identificado. Então, assim, tu fazer o vídeo, a filmagem, e tu tratar, tu editar, e aí tu vai colocar, porque quando tu tá filmando, aparece parte íntima do paciente, alguma coisa que não. Então, sempre ter autorização, primeira coisa, e depois tu vai editar. Por exemplo, se tu vai fazer um vídeo onde tu quer mostrar os locais de atendimento do médico, que tu vai usar um drone e aí tu vem até o hospital, não sei. Então, essas coisas, sim. Mas o que vale, já vale hoje para a atual resolução e vai valer sempre. Bom senso. Tudo é bom senso. Então, esse cuidado tem que ter. Então, por exemplo, eu sempre falo assim, tá fazendo uma cirurgia no paciente, não vai mostrar ali a tatuagem que o paciente tem. Esse cuidado tem que ter, né? Mesmo que o paciente tenha autorizado o uso da imagem dele, esse cuidado tem que ter, porque tu também tem, o médico também tem muito isso de LGPD, cuidado com os dados do paciente. É o que eu digo assim, é um mercado diferente, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui, que aí eu vou respondendo. Aí. Ó, além dos depoimentos e antes e depois, podemos divulgar preços nas redes sociais? Excelente pergunta. Vamos falar de preço. E vamos falar de duas formas de preço. A gente vai falar de preço no lado marketing e a gente vai falar no lado da resolução. A resolução, médico nunca pôde divulgar valores das suas consultas em rede social. Inclusive, quando o paciente pergunta preço no Instagram, por exemplo, mesmo que ele chame no direct, o médico tem que pedir para ele chamar, fazer uma avaliação, chamar no WhatsApp, mas nas redes sociais ele não pode divulgar, não pode, até março, divulgar valores. Com a mudança na nova resolução, o médico pode sim divulgar os valores das suas consultas, dos seus procedimentos. Como que eu vejo isso, tá?
eu vejo isso como uma coisa boa, eu particularmente vejo isso como uma coisa boa, por quê? Porque isso é transparência, tá? Quando eu já sei, né? Eu quero saber do médico e eu quero saber se eu tenho condição de pagar essa consulta ou não, esse procedimento ou não. É bom para o médico? É bom para o médico. Porque no marketing a gente trabalha público-alvo. Quem é o paciente que eu quero atingir? Então vamos lá. Se eu faço um anúncio onde eu não falo do valor da minha consulta e a pessoa liga, pode ligar 10 pessoas, mas elas não têm condições de pagar a minha consulta. Mas elas ligaram. A secretária pode converter, pode falar das condições de pagamento, que aceita cartão de crédito, que pode parcelar. Mas antes da gente falar preço, valor, o que a gente fala? A gente tem que falar quem é esse médico, principalmente para alguém que nem conhece. Então eu ligo para uma clínica e eu estou interessada em fazer um procedimento e eu pergunto, qual é o valor do procedimento? Você vai me dizer o valor e eu vou olhar só para meu saquinho de dinheiro. Eu tenho para pagar, eu agendo. Eu não tenho para pagar, eu não vou agendar. Só que, o que acontece? Como é que eu trato o meu público frio, que ainda não me conhece, e o meu público quente? Então, falar de valores, aí, quando eu digo falar de valores, é colocar valores nas redes sociais, tá? Fazer um anúncio onde eu coloco o meu valor. Nós temos que entender isso. Aquele médico que cobra um valor diferenciado, que ele está acima do mercado, e ele colocar o valor para um público frio, alguém que ainda não conhece, vai dizer, meu Deus, eu não nunca que eu vou pagar um valor desse por uma consulta. Agora, aquele público que entendeu que esse médico é uma referência nessa patologia, o quanto esse médico se preparou, que a experiência dele nessa clínica, nesse consultório, vale a pena, ele vai perguntar qual é o valor. E se ele não tem o valor para pagar à vista, ele vai perguntar quais são as condições de pagamento. Então, antes, quando o paciente perguntava preço, por exemplo, valor de uma cirurgia íntima. Olha, não tenho como eu te dar o valor, tem que vir fazer uma avaliação com a doutora, com o doutor. Não, hoje se o paciente já conhece a médica, já falou da graduação, da expertise, a pessoa tem o direito de saber o valor, de saber as condições de pagamento e negociar isso. E isso vai atrair pacientes para a tua clínica. Então, tudo depende de quem é o paciente. Então, falar valores, e isso também pode ser trabalhado como estratégia com o teu marketing. Concorda? Então, é uma das coisas também que a gente pode aí. Mas, assim, os preços, sim, podem ser divulgados nas redes sociais. Campanhas poderão ser feitas. Isso é uma coisa bacana. Então, uma campanha de Outubro Rosa, no outubro do ano que vem. Uma campanha de, sei lá, numa clínica de dermatologia. Médico não pode dar consultas. O que eu tô falando aqui? Gratuito. Não existe a gratuidade, tá? Então, assim, o médico ele pode dar um desconto, ele pode parcelar, mas ele tem que cobrar pelos os valores, pelos procedimentos, consulta, o que ele faz lá. Só atende particular, tem um valor de consulta, faz um procedimento, tem o valor do procedimento, mas agora ele pode sim postar nas redes sociais sobre valores. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu anotei aqui. Eu anotei bastante coisa. Vocês têm ideia hoje do número de médicos no Brasil? Então, hoje nós temos 562 mil médicos no Brasil. Isso dá 2,6 médicos por 1.000 habitantes. E a grande maioria já está nas redes sociais. Você que é médico e ainda não está nas redes sociais, ainda não está na internet, esteja. Por quê? Porque existe sim uma competitividade. Essa competitividade aumentou muito pós-pandemia e hoje
todos nós estamos nas redes sociais. Se a gente for pensar na jornada do paciente, mesmo quando alguém indica um paciente, você pode dizer para mim assim, olha, 80% das pessoas que eu atendo são indicações de outros pacientes. 20% de quem eu atendo são indicações de colegas. E sei lá quantos por cento é Instagram. Não. Gente, vamos rever esse pensamento. Quando eu indico um médico para alguém, a pessoa não pega o telefone como ela fazia antigamente. Tu me indica alguém, eu pego o telefone, ligo e quero marcar. Não. Mesmo quando é um amigo que indica, vou olhar esse médico. E aí eu vou no Google, vou lá no site, vou ver graduação, se esse médico se atualiza. Vou lá no Instagram para ver como é que esse médico se relaciona com o seu público. Então, a indicação, ela é o início disso. Mas as pessoas sempre vão ir nas redes sociais, até mesmo para confirmar aquilo que foi indicado para elas. Olha, esse médico ele é super humano. Nessa clínica tem uma equipe multidisciplinar. Esse médico ele tem a nutricionista. Esse médico ele tem a psicóloga. Eu vou lá para confirmar essas coisas. Então, por exemplo, uma paciente hoje que ela está com sintomas de menopausa, sedentária, né? E o que ela procura? Será que ela procura uma ginecologista para dar uma medicação e melhorar os sintomas? Ou será que ela é uma paciente que ela quer um atendimento mais integrativo? Ela quer um acompanhamento dessa médica em relação a tudo nela, não só os sintomas da menopausa. Então, esse paciente, ele sim vai procurar um médico que tenha essa expertise. São coisas aí que eu estou trazendo para a gente pensar, para a gente refletir. E aí essa nova resolução, ela traz uma infinidade de regras, muitas que permanecem, mas é um marco. Essa nova resolução, ela é um marco na medicina. E ela vem ao encontro do que os médicos já pediam, que era o quê? Por que eu não posso postar um antes e depois e o biomédico posta? Né? Então, outros profissionais não médicos postavam procedimentos. E isso sim é uma prova social. Quando alguém posta um antes e depois, quando alguém posta um depoimento, essas coisas são sim muito importantes. Vamos lá, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aí para trazer para vocês. Eu acredito que as principais coisas dessa resolução, se a gente for falar, médico poder divulgar preço antes e depois, repost, no antes e depois, não poder tratar as fotos. A gente está fazendo aqui, estou fazendo um resumo, um overview aqui, porque muita gente entrou depois que a gente já começou a live. Então, às vezes, para o pessoal que está aí, está dizendo assim, a Cláudia está se repetindo. Mas não é. É que, assim, para as pessoas que chegaram agora, elas também querem ouvir. Então, a gente traz um pouquinho de tudo que a gente falou aqui. Então, aqui a gente está falando sobre essa nova resolução do CFM, que passa a valer a partir de 11 de março. Então, seguem as regras que ainda temos hoje. A gente está falando aqui de mudança. Se você não tem um RQE de especialista em uma área, você não pode usar a palavra especialista. Você vai usar experiência, expertise, foco na integrativa, na medicina esportiva e, entre parênteses, lá na sua bio, em letras maiúsculas, você vai usar não especialista. Isso é uma exigência da nova resolução. Que, sinceramente, na minha visão, não vai impactar para o paciente deixar de marcar uma consulta com você. Não. Ele vai ver, sim, você é médico e você tem uma experiência, uma expertise, um foco para tratar
a integrativa, para tratar emagrecimento, seu paciente como um todo. E hoje as pessoas estão sim buscando por isso. Então não é uma coisa que, na minha opinião, vai afetar. Ai, não, as pessoas vão olhar com outro olhar, né? Não. Divulgar preços é importante. Aquele médico que julga que hoje, eu perco o paciente porque eu não dou o preço, porque eu não posso falar o preço. Pode. Agora você pode falar seu preço. E, inclusive, se a estratégia de marketing, a estratégia para captar novos pacientes for trazer essa coisa do preço para o seu paciente, vai poder trazer, vai falar e ele vai ver. E até isso é transparência com o paciente, e isso é ir ao encontro, trazer o público-alvo para consultar com você. Se a consulta custa R$ 1.000, R$ 2.000, e eu não tenho essa condição financeira, eu já encerro aqui. Por outro lado, eu tenho pacientes que podem dizer, não, é R$ 1.000 a consulta. Mas como é que é essa consulta de R$ 1.000? Essa consulta de R$ 1.000, ela dá direito a um retorno ou ela não dá direito ao retorno? Ela pode ser feita no cartão de crédito ou não pode? Eu estou falando as regras para a pessoa. E aí a decisão, claro, vai ser do paciente de agendar comigo ou não. Uma outra coisa que a gente traz aqui é o papel da secretária. O papel da secretária vem mudando ao longo do tempo, né? Desde pandemia. A secretária, ela agendava as consultas do médico, tem um horário, ela marca, ela tenta auxiliar o paciente e encaixar ele num horário que fique bom para ele, que o médico tenha disponibilidade. E se não tem esse horário, essa relação acabava aí. Não, essa relação não acaba. A secretária hoje pode sim se relacionar com clientes, com pacientes a curto, médio e longo prazo. E a secretária pode converter para que os pacientes agendem com o médico. E aí, quando alguém liga e diz, eu quero fazer uma sessão de laser, quanto custa? A resposta da secretária não pode ser custa R$ 2.000, custa 3.000. Não. Primeira coisa que eu faço, isso é regra, né? Eu dou valor e não o preço. O que é dar valor? É transformar em benefício para o paciente. O que ele vai ter nessa consulta? Quanto tempo é a consulta do paciente com esse médico? O que esse médico aborda nessa consulta? Como que esse médico vê o paciente dele? Como que é esse procedimento? Quanto tempo? E aí, depois que o paciente entendeu os benefícios, o valor dessa consulta, e agora, qual é o preço? Aí eu vou dizer o preço. E aí eu vou perguntar para a pessoa, como que ela quer pagar? Então, se ela tem o valor para pagar à vista, ela vai pagar à vista. Se ela quer condições de pagamento, eu vou falar se eu parcelo, se eu aceito cartão de crédito, se é no Pix. Então, aí tem uma infinidade de formas de pagamento. Bom, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui na resolução para ver se a gente tem mais alguma coisa para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, faça aí que eu respondo. E a gente só vai dar uma passada aqui, porque assim, a resolução saiu ontem, né, gente? Então a gente ainda está aprendendo, a gente tem que aprender aí, porque tem sim muita coisa nova, muita coisa que muda, né? E a gente tem que se preparar. Os 180 dias, me perguntaram, Cláudia, os 180 dias, por que tanto tempo para essa mudança? Porque é preciso se adaptar, né? É preciso se adaptar, rever estratégias, como que tu vai usar essas coisas, ter o cuidado e bom senso. Quando tu mostra um antes e depois de um paciente, o paciente que ficou bem, ele vai ficar muito bem, ele fica realizado. Mas aquele paciente que não teve sucesso, por exemplo, no seu tratamento, como é que ele vê isso? Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando tu está trabalhando na estratégia de médico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, uma coisa que é bem interessante para a gente falar aqui para vocês
é publicidade e propaganda. Isso é diferente. Então, aqui na resolução, eles deixam isso muito claro. Entende-se por publicidade médica o ato de promover estruturas físicas, serviços, qualificações do médico ou dos estabelecimentos médicos, físicos ou virtuais. O que se entende por propaganda? Propaganda médica é o ato de divulgar assuntos e ações de interesse da medicina. Então, aqui eu quero chamar a atenção para as empresas de tráfego pago. Então, hoje, por exemplo, muitos anúncios são vetados, né? Mas por quê? Médico não pode usar, hoje, não pode usar valor, preço de consulta, procedimento, nada no anúncio. Então, os anúncios fica mais difícil para fazer o tráfego pago, não que não traga resultado, mas isso vai melhorar muito. E é importante hoje, quando a gente cuida de uma conta, aliar o tráfego orgânico, que é o não pago, com o tráfego pago. É importante sim, é importante dentro das plataformas do resultado que você quer buscar, seja, vou aumentar meus seguidores no Instagram porque preciso dessa autoridade. Vou fazer um anúncio no Google porque eu quero atingir uma região específica, atrair pacientes de uma região específica. Então, tudo isso é importante. Então, as empresas de tráfego pago também aí tem uma oportunidade, com certeza vai ter um crescimento nos anúncios médicos que vão ser mais efetivos, né? Porque quando tu faz uma campanha, mesmo que tu não coloque valor, mas que tu fale que tem um desconto, por exemplo, na consulta, isso é uma coisa que atrai o público que vê um anúncio, né? Bom, pessoal, vamos ver aqui. A gente está quase encerrando aí a nossa live, né? Infelizmente, hoje não deu para a Lívia entrar com a gente, mas a gente vai fazer, eu vou fazer, até me digam aqui. Vocês gostariam que eu fizesse uma live trazendo um advogado para a gente conversar um pouco mais, falando de jurídico também? Me digam e a gente marca essa live aí, vamos fazer sim. Isso aí. Então, assim, o pessoal coloca aqui. Então, a gente, se tem interesse, a gente programa, assim, uma live, onde a gente vai estar conversando aí com o advogado, esclarecendo muitas outras dúvidas de vocês. Uma das coisas até que a gente não colocou hoje aqui, mas como a gente recebeu muitas perguntas ontem, né? O que acontece? O pessoal aqui pede, sim, para fazer a live com o advogado, e então a gente vai trazer um advogado, sim, para fazer uma live, esclarecer mais ainda essa resolução para vocês. Ainda é tudo muito novo, mas o que vale? O que eu, como agência de marketing médico, dou os parabéns para os médicos. Isso sim é um avanço, é um grande avanço. Eu acho que o médico ele tem todo o direito de fazer propaganda médica, de divulgar os seus serviços, os seus valores, o que ele determinar como estratégia para ele. Porque o médico, como qualquer outro profissional, vive da sua profissão. Então, isso é muito interessante, eu acho que vale muito a pena. E eu acho que nessa resolução, nessa nova resolução, todos ganhamos. Quando eu falo todos ganhamos, médicos, pacientes, porque sim, vai haver uma transparência muito grande aí a partir de março. E exatamente, ó, o pessoal está comentando aqui, é uma grande conquista para a área médica. Com certeza é uma grande conquista. São mudanças aí que trazem benefícios para todos nós. Pessoal, a gente está encerrando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui, fiz uma pesquisa, acompanhei outros profissionais da área de marketing médico e advogados falando sobre essa resolução e quis trazer para vocês as informações aí, as mudanças mais importantes que eu vejo, né, segundo a minha visão, claro, mas que vão impactar e vão fazer com que mude esse mercado a partir do próximo ano, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. A live vai ficar disponível, fica gravada e também vai estar no YouTube, no canal do YouTube da CF Marketing Médico. Então,
Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá, nos acompanhe. Quem não nos segue aqui no Instagram, nos siga. E a gente é super aberto aí. Cláudia, gostaria que você falasse sobre esse tema, sobre isso que é importante para nós. Eu estou super aberta aí para atender as solicitações de vocês e as informações que eu não consigo, que eu não sei passar, com certeza aí eu vou estar procurando um profissional capacitado para conversar com a gente, trazer para vocês, tá bom? Beijo grande aí, boa noite.